Olá, pessoal! Hoje estou aqui para conversar com uma pessoa muito especial, a Mariane, que foi aprovada no Concurso Público Nacional Unificado em 15º lugar para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário na especialidade médico-veterinária. É isso aí, né, Mari? Seja bem-vinda! É isso aí, muito obrigada. Vai ser um prazer a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Com certeza quem está nos assistindo vai querer saber sobre você, da onde que você é, quando que você se formou. Você podia falar um pouquinho para nós? Sim, então eu sou a Mariane Dalberto, eu moro atualmente em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Essa semana eu fiz 16 anos de formada, né? Tive uma experiência na empresa privada, onde foi o meu primeiro emprego, né? Trabalhei 9 anos numa empresa privada. Depois eu fiz um concurso para municipal para a cidade de Cruz Alta, também no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de lá. E daí eu fui aprovada nesse concurso municipal, mas era para 20 horas somente. E daí eu resolvi não abrir mão, então, do meu emprego na empresa, né, para seguir essa carreira num município que eu sou minha terra natal. Foi uma escolha bem difícil. A primeira escolha do mundo dos concursos já foi bem difícil. Eu abri mão, então, dessa vaga. Trabalhei por 9 anos na empresa privada e prestei o concurso para a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e daí que é onde eu trabalho atualmente. Nossa, então você já tem uma trajetória de sucesso em concursos públicos, né? Foi aprovado no concurso municipal, depois num concurso estadual e agora no concurso federal. Isso. E Passei para quase todos os ramos, né, do serviço veterinário, só não no municipal, porque efetivamente eu não assumi, né? Mas trabalhei na empresa privada, então, e no serviço oficial já tenho uma experiência de 7 anos, faz que eu estou trabalhando, então, no serviço oficial do Rio Grande do Sul. certo. E lá no passado, né? Você se formou há 16 anos e foi trabalhar numa empresa privada. E o que que te levou, assim, o que que levou você a tomar essa decisão? Ah, não, eu vou fazer concurso. Que aí você foi fazer o concurso municipal e depois o estadual e agora fez o concurso do mapa. O que que fez você decidir que queria mudar e ser uma concurseira, né? E ser aprovada num concurso público? Para o serviço oficial do Rio Grande do Sul, então, foi um sonho o trabalho em si, né? Hoje, atualmente, eu trabalho mais com a parte de defesa sanitária animal. Esse trabalho me realiza pessoalmente, era o que eu já gostaria de fazer desde que eu fui fazer veterinária, né? Eu sempre gostei da parte também da extensão rural dentro da empresa privada, era uma parte que me ensinou bastante trabalhar com adultos e passar realmente as informações que a gente tem de saúde pública, aprender com os produtores. Então, sempre foi a minha grande paixão. Daí, quando eu comecei a trabalhar na empresa privada, obviamente que para mulheres, né, não é um lugar muito fácil de trabalhar, né? Uma vez que existe uma cobrança bastante grande, principalmente para as mulheres que querem ter uma família, serem mães, tu precisa estar muitas vezes abrindo mão de algumas coisas em função da cobrança que tem na empresa privada. Então, a estabilidade do concurso público também foi uma questão que me fez, né, focar nos estudos. E também daí o concurso federal é inegável, né, que o salário foi um grande chamarisco, né, para que a gente começasse a realmente encarar os estudos novamente. E Mari, como que você fez, né? Porque você então já era funcionária pública, já trabalhava, já tinha suas atividades, né, dentro da Secretaria de Agricultura aí do Rio Grande do Sul. Como que você conseguiu conciliar trabalho e estudo? Foi um desafio bastante. Eu tenho 2 filhos, né? Então, uma menina que tem 7 anos e um menino de 5 anos. E não foi fácil me dividir entre as funções do trabalho, as funções da maternidade, né? Eu
as horas que eu estava no trabalho, é um trabalho que consome bastante, né, o tempo, preciso estar realmente focada naquilo que eu estou fazendo, e isso me consumia 8 horas por dia, né. Eu chegava, buscava os meus filhos na escola, e daí depois contava com a ajuda, grande ajuda do meu esposo, né, que ele basicamente assumia as crianças, para que depois do trabalho eu pudesse estudar. A minha estratégia, claro, depois de ter trabalhado 8 horas, eu dificilmente conseguia pegar uma matéria completamente nova, porque eu já estava cansada, né? Então, aos finais de semana, eu buscava, então, avançar nas matérias, e no final do dia eu sempre buscava revisar, fazer questões, porque era onde eu me encontrava mais cansada, então aquilo ali me ajudava a dar uma resgatada naquilo que eu tinha estudado no final de semana, e também avançar nos conteúdos, né? Porque uma das dificuldades desse edital era que tinha bastante coisa nova para veterinário, né? E ele era um edital bastante extenso. Durante os finais de semana eu avançava, e durante a semana eu fazia revisões, né? E os finais de semana eram inteiramente dedicados, né, para estudar. Quantos meses você conseguiu estudar para esse concurso? Olha, eu estudei por volta de 1 ano e meio. Hum. Acontece que meio ano eu estudei sem ter saído o edital No ainda. pré-edital. E estudou E todas as outras matérias, né? Porque aí mudou todas as tudo. outras matérias, que querendo ou não, fazem parte do meu dia a dia no profissional, os programas sanitários, enfim, né? Eu busquei estudar aquilo ali. Quando em janeiro saiu o edital, para mim foi uma surpresa, e eu me dei conta que eu tinha basicamente perdido o tempo, né? Só não foi completamente perdido porque nesses 6 meses eu conseguia preparar principalmente para deixar os meus filhos mais sob cuidado dos pais, para eu já treinar o meu cérebro daquilo que eu sabia que não ia ser tão fácil, essa abdicação, assim, de conviver full time com eles, né? Então, por isso que eu fui treinando nesse período, mas em termos de conteúdo, 6 meses basicamente foram perdidos, né? Inclusive por estudar português, raciocínio lógico, que eram matérias que tinham caído nos concursos anteriores, e que no nosso concurso teve português para redação, mas não foi um português clássico, né? Daí, depois que saiu o edital em janeiro, daí eu segui no mesmo ritmo que eu tava tendo, só que daí com o edital em mãos foi possível daí focar no que realmente importava de conteúdo, né? Certo. E então você comentou que estudava no final do dia, né, quando você chegava em casa, mas que o grande volume de estudo estava no fim de semana, que era quando você estava um pouco mais descansada. Em Isso. horas, assim, quantas horas semanais você acha que conseguiu dedicar para o estudo? Durante os finais de semana eu estudava 11 horas por dia, né? E durante a semana era umas 3, 4 horas depois, né, do trabalho, era o que dava, sabe? Muitas vezes eu estava já me arrastando, cansada, né, do trabalho, e daí eu ia até quando o meu corpo aguentava, ultrapassava às vezes o limite do que o meu cérebro conseguia, mas eu tentava ser persistente, né, porque Uhum. era o tempo que eu tinha. Nesse período também consegui tirar 1 mês somente de férias, né, e daí foi o que deu para fazer. E nas tuas férias você usou para estudar também nesse Minhas período? férias inteiras, né, eu usei para estudar, e daí a mesma coisa, só que o período que eu conseguia era bem maior, porque eu envolvia as manhãs de estudo, as tardes, né, e daí só de noite, que eu ia até umas 7 horas da noite ali, para daí conseguir hã, ser mãe, né. Sim, sem dúvida. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que até já sei a resposta. Se você tinha vida social, alguma vida social durante o concurso, saía com amigos, família ou não? Eu fui em alguns aniversários de amigos, assim, que praticamente não dava para não ir,
sabe? Como eu tenho 2 filhos, as crianças têm hoje em dia uma vida social também bastante agitada, com aniversário de coleguinhas, né? E daí, nesse período, meu marido assumiu, né? Levava eles para onde podia, até muitas pessoas perguntavam, ai, vocês estão bem? Sim, a gente está melhor do que nunca, né? Porque um marido que apoia, né, essa decisão de estudar e num período tão longo, né? Porque a princípio a gente tinha conversado sobre ele assumir essa responsabilidade, mas de janeiro até maio. E não foi o que aconteceu, o concurso se estendeu, né? E precisou do quase o dobro do período. Então eu não tinha vida social e sempre que eu saía, às vezes quando não tinha como fugir, eu me sentia mal. E daí, quando eu me sentia mal, eu vi que realmente o meu negócio era estudar para esse concurso, porque eu estava só de corpo lá, né? Eu estava indo nos lugares, mas eu sentia a consciência pesada, né? Como a gente diz, né? Eu gostaria de estar aproveitando aquele tempo para estudar. Certo. E falando em estudos, assim, até para quem está começando agora, está assistindo essa nossa conversa, quais materiais que você utilizou mais? Você gostava mais dos PDFs ou você também assistia videoaulas? Questões? Qual que era a tua estratégia, assim, as vantagens que você via em cada um dos materiais? O material escrito em PDF, para mim, era sempre o meu primeiro contato com a matéria, né? Eu lia, fazia uma leitura bem focada, né, no material de PDF. Em alguns momentos, algumas matérias que eu não tinha entendido bem, eu buscava, sim, daí as videoaulas para tentar entender melhor. Eu fiz todos os simulados do Estratégia, né? Eu fiz todas as revisões que tiveram, eu acompanhava online, porque uma das dificuldades que eu tinha era ou eu fazia aquilo naquele momento, ou passava outro dia, eu já não teria como recuperar, né? Ter só o final de semana para recuperar tudo aquilo que eu tinha deixado de assistir ou de revisar, não ia dar tempo, né? Então, o material escrito foi o meu primeiro contato com a matéria. Naquilo que eu tinha certa dificuldade, não entendia bem, eu voltava a assistir as videoaulas. Os simulados eu fiz todos, as questões também do material em PDF ajudaram muito, as explicações das questões muitas vezes eram super longas, mas era uma baita revisão, né, da matéria. Então, essa foi a minha estratégia de estudo, né? Certo. E no teu concurso teve também a prova discursiva, né? Sim. Você conseguiu se preparar bem para a discursiva? Você teve uma estratégia de fazer bastante questão discursiva? Alguém corrigia? Como que você organizou essa preparação? A discursiva foi uma das coisas que eu mais temia, né, na hora do concurso, principalmente pelo tempo. Eu sempre fui uma aluna que gostei de escrever, tinha facilidade, né, para escrever, mas eu não estava. Eu sabia que isso seria um desafio na hora, principalmente pela questão do tempo, né? Então, eu fazia as redações dos simulados, fazia também, paguei para fazerem as correções das redações, e na hora de fazer a prova, eu senti que aquilo ali me desestabilizava, ainda me desestabilizava, embora eu tivesse feito, eu acho que umas 50 redações, eu cronometrava o tempo, né? Porque eu sabia que eu poderia ficar insegura em relação ao tempo, então eu fiz todas as do simulado, né? E contei também com uma correção de uma professora. E na hora de eu fazer a prova, eu senti um frio na barriga na hora que eu vi o tema, embora já tivesse feito, né, redações sobre esse tema, foi um desafio bem grande, porque 20 questões mais aquele tempo curto que era, né? Então, mas ainda assim eu fui bem na redação, graças a Sim, Deus. com certeza todas essas simulações, simulados que você fez e também cronometrando o tempo fez toda a diferença para que
no momento ali você conseguisse administrar tudo isso, né, Mari? E eu comecei, né? A minha estratégia era, eu conversava com outros colegas e daí, queriam saber, tu vai começar pela redação, não vai? Eu defini, como eu sempre tive um pouco de medo da redação, eu defini que eu queria começar fazendo aquilo que me desestabilizava. Então eu comecei pela redação, passei a limpo a redação e depois fui fazer as questões. Era a estratégia que eu, me conhecendo, defini para eu executar na prática, né? Acho que cada colega que vai fazer tem que conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e montar uma estratégia para, na hora da prova, aquilo que vai funcionar para que a pessoa consiga ter um bom desempenho, né? Com certeza. E assim, falando em estratégia, deixa eu perguntar para você, como que você conheceu o Estratégia? Como é que você foi parar ali dentro desse curso? Como é que você comprou o curso regular ou você era assinante? Você comprou o pré-digital, você falou, né? Você já estava no específico para o mapa? Como que você conheceu toda a estrutura do Estratégia? Olha, eu conheci, eu acho que foi naqueles aulões que tem, que são gratuitos, né, no YouTube, né, e daí assisti alguns aulões e pensei, nossa, eles estão muito inteirados do conteúdo do edital, a dinâmica das videoaulas que eu assisti eram muito boas, e daí eu resolvi comprar e foi uma surpresa, porque além das videoaulas serem realmente muito boas, as revisões foram excelentes e o conteúdo de edital, de PDF, também era extraordinário, né? Certo, então ajudou você bastante aí, até para organizar, por ser conteúdos tão novos, né? E da área da agronomia, a parte também de finanças e várias coisas que não são da nossa rotina do dia a dia do médico veterinário e que de repente vocês se viram tendo que estudar, né? Em, teoricamente, um pouco tempo aprender todo um conteúdo novo. Eu queria te perguntar, das disciplinas, assim, quais disciplinas que você teve mais dificuldade? Considerando que a gente tinha todos aqueles eixos, os 5 eixos, né, do bloco 3. E como que você superou essa dificuldade com as disciplinas? Me desafiava mais, né? A parte de finanças públicas, né? Uh, tem um ditado que dizem que veterinário não gosta muito de números, né? E não é muito verdade, mas é uma verdade. Então, eu me assustava também com a parte de finanças públicas, mas consegui, com o material de PDF, com as videoaulas, também dominar um pouco desse assunto, né? Que é super interessante, uma vez que a gente faz parte de uma sociedade, é eleitor, então eu me abri para aprender e para me tornar também uma cidadã melhor, né? nesse contexto. E da parte específica, eu acredito que um desafio bastante grande que eu tive foi aprender geodésia e geoprocessamento, né? Que para mim eram matérias assim muito difíceis, muito fora do contexto, tanto de trabalho quanto de universidade mesmo, né? A gente não nem passou perto disso aí. Então, com certeza foi essas duas matérias foi um desafio. A geodésia eu já ia com menos vontade de estudar, ao contrário das finanças, né? Que eu me abri para fazer esse estudo, aproveitar bastante, né, ele. Certo. E a tua rotina ali, o concurso foi adiado, né? Depois a gente chegou o momento do dia da prova. Como que foi essa tua semana anterior? Conta para nós, para quem está assistindo também ter uma ideia. Você continuou estudando até a véspera ou até o dia da prova? Ou você mudou um pouco a tua rotina, deu uma relaxada, o que tinha para estudar já tinha estudado? Como é que foi? Não, tive dois momentos. Então, uma vez que eu moro em Lajeado, né, que foi uma das cidades muito afetadas ali pela enchente, né, aquele mês de maio e o mês que seguiu, em junho, eu quase não conseguia estudar porque eu queria estar ajudando as pessoas, né. Então, teve esse intervalo de tempo, mas eu já tinha em maio fechado o edital, né. Como eu tinha todo o conteúdo à disposição, o Estratégia foi muito eficiente
porque já tinha o conteúdo pronto desde da primeira data ali, que era em maio, né? Então ali eu já tinha fechado o edital. Então eu aceitei esse período ali que foi bastante difícil, o mês de maio, o mês de junho, e depois eu segui estudando. Nas últimas, eu estudei até o último segundo, né? Eu tinha uns flashcards que eu levei comigo lá para a universidade que eu tinha que fazer a prova, e durante o intervalo ali do meio-dia eu ainda busquei alguns flashcards, eu fiz a revisão também do Estratégia, que foi no sábado, né? Foram 12 horas de revisão, eu participei daquilo ali, porque eu acreditava que algumas coisas ainda diante da imensidão daquele edital, algumas coisas que fossem vistas às vésperas da prova podiam ser que caísse alguma questão e ia estar mais fresco na memória, né? Então, eu estudei as 2 últimas semanas, eu estava de férias e eu foquei, então eu tenho um sítio, eu fui para o sítio sozinha, né? E fiquei 2 semanas lá, e dali eu peguei pesado, inclusive fazia redações nessas 2 últimas semanas, né? Para dominar bastante o tempo, e revisei. Não tinha nenhum conteúdo novo, porque eu já tinha fechado o edital em maio, mas a revisão foi muito ativa durante esse período que antecedeu. Certo, perfeito. E se fosse para olhar agora para trás, né? Hoje você está muito perto de assinar para o teu termo de posse, de ser auditora fiscal federal agropecuário, que provavelmente é um sonho que você vai estar realizando, todo o Sim. esforço que você teve esse período todo, né? As abdicações, persistência, tudo isso que você contou para nós hoje. Mas se fosse para olhar para trás, para quem está começando agora, o que que você diria sobre erros e acertos? O que que você pode pontuar como teu principal acerto e como algum erro que você tenha cometido aí durante os teus estudos? Eu vou falar que eu tenho bastante orgulho, assim, da minha trajetória, porque só quem tem uh, 2 filhos pequenos, que trabalha, que busca ser uma pessoa íntegra em todas as suas funções, sabe o desafio que foi. Então, eu vejo o meu caminho como teve mais acertos, porque senão não teria conseguido essa colocação, né? Eu acho que as pessoas precisam estabelecer bem que passar em concurso é um desejo, é um sonho, é um objetivo, né? Precisa ter sentido. Isso aí para quem busca, então, o mundo dos concursos. Porque senão, ao longo do caminho, tu não vai aguentar abrir mão de todas as coisas que... Não adianta, o caminho do estudo é um caminho solitário, tem várias dificuldades, e só tendo isso como objetivo, como um sonho, é que tu vai conseguir ter forças para às vezes continuar estudando, às vezes estudar e não passar, né? Porque também era uma possibilidade. Definir isso aí e aproveitar todo o tempo que tiver, né? Que for possível estudar, tem que, tem que estudar. Né? O Você caminho não tem atalho, né? É só não. estudando. Você resumiu bem, é um caminho solitário, né? É É. exatamente isso, porque é só você que pode fazer isso, não tem outra pessoa que possa Uhum. estudar por você, então tem que estar muito consciente do que vai enfrentar e que vai ter esse período, né? Que vai ser assim, Uhum. mas que tem lá aquele ponto para chegar, né? Tem uma data que vai acontecer, que é a data da prova, né? Eu não sei se você chegou pensar em algum momento em desistir de estudar para o concurso durante esse Vários, período né? todo. Em vários momentos ali, quando teve a enchente, foi um período bastante difícil, né? Que a gente ficou mais de uma semana sem luz no município, e daí eu pensava assim, gente, a vida a gente faz às vezes um plano, eu estou fazendo o plano de fazer a prova, e quem diria que a prova não iria acontecer. Me deu um sentimento, não, eu preciso aproveitar a vida, eu tenho que parar de
tirar esse tempo de estudar e não estar convivendo com a minha família. Então, ali o mês de maio foi um mês muito difícil, né? Era ao mesmo tempo, eu não deixei de trabalhar no mês de maio, porque serviço oficial, né, considerado um serviço essencial, né? Então a gente atuou em várias frentes e daí foi ali um período bastante delicado. Nesse meio do caminho, as crianças ficam doentes também e muitas vezes nesse ficar doente eles querem a mãe, né? Então eram novamente períodos que me desafiavam bastante, mas eu estava determinada, né? Se não desse para passar, mas com certeza a fazer o melhor que eu podia. E eu tenho certeza que também esse período de dificuldade, dessa ausência, né, também serviu de exemplo para minha família, para crianças também, de que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai precisar se esforçar para conquistar, né? Então, é isso aí que é a mensagem que eu deixo, precisa estar bem definido quanto ao objetivo, precisa montar também uma rede de apoio, né? Não adianta tu querer uma coisa e de repente tu não ter uma infraestrutura que por trás que possa permitir, né, que tu estude. Então é quase um consenso, né, de família essa escolha de estudar. E esse apoio foi fundamental, com certeza, para que eu não, nas horas que batia o cansaço, né, que eu não desistisse. Nossa, Mari, muito bacana a tua história. Tenho certeza que vai servir de exemplo aí para muitas pessoas que estão começando agora, porque você enfrentou inúmeras dificuldades, né? Começa que ser mãe já é uma dificuldade, porque você É, tem os filhos, abdicar da convivência com os filhos ainda mais pequenos que precisam da mãe. sim. Você trabalhando, e eu sei que o trabalho do serviço oficial é um trabalho muito complexo, a gente realmente tem que estar ali dedicado, tem sempre que estar apagando incêndio e você precisa realmente Uhum, tomar decisões. Mas tudo isso pesa muito e você conseguiu superar todos esses obstáculos. Ainda por cima, vocês tiveram uma situação aí no Rio Grande do Sul que também foi uma tragédia, né? Que afetou todo sim. mundo, afetou o país inteiro. Imagina vocês que estavam aí. Então, nossa, que orgulho poder hoje estar aqui conversando com você, aprovada em 15º lugar, saber que você foi aluna do Estratégia para nós, assim, é um orgulho imenso, é um grande prazer estar tendo a oportunidade de conhecer você que você oportunizou essa entrevista para contar um pouquinho para o pessoal da sua história. E olha, eu quero te parabenizar assim, imensamente pelo que você fez nesse ano todo, 2024. Tá. A tua família também por ter sido firme com você, teus filhos por terem entendido que é uma etapa, uma fase difícil para eles, criança, é muito difícil entender que a mãe Uhum, não está disponível para contar uma historinha ou para uhum. fazer E uma fazer dormir? comidinha. Então, nossa, parabéns. Fico bem emocionada de saber que você conseguiu, Obrigada. foi vitoriosa e espero te ver em breve aí agora como colega. Ai, que vai ser um prazer imenso. Eu não vou esquecer que no Instagram tu abriu uma caixinha de perguntas, eu acho que foi no Ano Novo, o que tu queria para virada. Era uma pergunta meio assim, e eu falei para ti, eu quero ser tua colega, né? Eu lembro. E isso foi na virada do ano, e hoje a gente está prestes, né, Com a ser certeza, e eu colega. lembro dessa tua resposta. E depois, quando você escreveu que passou, nossa, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Então, é Ai, muito eu só bacana conhecer. Te conhecer foi muito bacana e saber que você passou por tudo isso e conseguiu conquistar. igualmente. Nossa, muito feliz mesmo. Parabéns. Eu também. Estou muito feliz. Eu tenho que agradecer. Não dá para mencionar nome de todos os professores do Estratégia, né? Mas eu quero assim agradecer imensamente o apoio que vocês, o envolvimento que vocês tiveram também com o concurso, com os alunos, sempre abertos a responder questões. Muitas vezes era através de outros canais de contato que a gente tinha, não era só através do canal do Estratégia, mas vocês sempre tiveram à disposição, né, para esclarecer dúvidas, para às vezes até para acalmar, né, para os alunos, e com certeza foi fundamental, né, todo esse processo de apoio que vocês
proporcionaram para nós alunos foi o que levou, somando com a determinação que os alunos tiveram, é a receita de sucesso, né? Que bacana, obrigada. Muito obrigada, Mari. Dá um beijo aí na Joana, que eu conheci um pouquinho antes Pode dessa deixar. entrevista. E espero te ver em breve. Parabéns, agora vai curtir tuas férias na Tá praia. bom, obrigada. Um abraço, professora. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.